Olá, olá galera, olá rapaziada, salve, salve companheirada, estamos aqui em mais uma edição do seu podcast Já Pode Falar, o podcast de política, cidadania e direitos humanos, onde a gente recebe as pessoas queridas, as pessoas que mudam a nossa realidade, que constroem a luta. E hoje aqui eu tenho uma convidada para lá de especial, uma mulher de fibra, paraibana, nordestina, radicada no Maranhão desde a década de 90. E a pré-candidata a deputada federal. Coisas que a gente precisa num país machista, misógino, num país desigual. Ter Vânia, liderança do MST, conosco é sempre uma alegria. E eu queria desejar as boas-vindas para Vânia e dizer que aqui é o espaço onde a gente pode falar. Vânia, bem-vinda, prazer imenso. Se apresente aí para o nosso público. É uma alegria enorme estar aqui, dialogando com todos e todas. E esse espaço, né, de estar com as pessoas, de falar de nossa história, de falar da nossa militância, de falar da importância da mulher ocupar todos os espaços e o espaço da política. Ele é fundamental, porque tudo é política. A educação depende da política, a saúde, o preço dos alimentos, do combustível. Ou seja, não há saída que não passe pela política. Pela política. Nós não podemos dizer assim, eu sou apolítico, a política. Eu não quero discutir política, mas ela faz parte da nossa vida. O ar que nós respiramos depende de uma política ambiental. Já está sendo comercializado. Está sendo comercializado. A água que a gente bebe já está sendo privatizada. A terra onde a gente produz há muito tempo foi apropriada pelos grandes latifundiários. É a mercantilização da vida, né? A natureza se transforma está no mercado, né? Se transforma em uma mercadoria. A nossa força de trabalho é uma mercadoria. Urge resistir. Urge resistir. Urge resistir. É urgente, né? E eu digo que a nossa resistência, ela é fundamental para a nossa existência. Então, resistir hoje é a gente reexistir. Reexistir, exatamente. E por isso, né, que as organizações, os movimentos sociais, populares, o movimento sindical, o movimento de base das igrejas, que tem uma concepção, né, libertadora, né, que tem uma concepção cristã, né, porque o Cristo que andava, né, por esta terra, né, é um Cristo da vida, é um Cristo da partilha, da solidariedade, da compaixão, do amor. O Cristo que eu acredito é um Cristo histórico, revolucionário, que veio aqui e chutou o pau da barraca, denunciou, gritou, anunciou novos tempos. Por isso ele foi perseguido, preso, torturado e morto. Esse é o Cristo que me inspira. E pensar nessa sociedade, né, tão necessitada, né, dessa semeadura do amor, né, da solidariedade. E o movimento, ele me ensinou muito, né, me construir como ser humano. Eu sempre digo que um dos maiores desafios da nossa vida é nos transformarmos em seres humanos mais humanos. Vânia, antes da gente entrar nesse processo do momento mais atual, eu gostaria, e estou fazendo esse podcast aqui sempre pedindo que as pessoas se apresentem, diga seu nome, de onde vem, para que as pessoas saibam um pouco da nossa história. Eu acho que a história a gente tem que contar, porque se a gente não contar, vem alguém e conta por a gente. Então é melhor, quem é Vânia, de onde ela vem, onde ela está e para onde ela quer ir. Meu nome de batismo é Gilvânia Ferreira da Silva, né? O Silva do nosso Nordeste, né? Gilvânia Ferreira da Silva. Mas sou conhecida no movimento social Imperatriz, no Maranhão, como Vânia do MST. Né? E por quê? Né? Eu nasci na Paraíba, numa comunidade de trabalhadores rurais sem terra, onde a cerca do latifúndio chegava aos quintais de nossa casa. Era a cana, as usinas. Um período, a nossa família era canavieira, um outro período saía pedindo um pedacinho de terra ali para poder plantar um feijão. Canavieiro, né? Significava trabalhar nas terras dos outros. Canavieiros, né, porque trabalhava na cana. Cortando cana. E um outro período, né, trabalhava de renda, de meia. Né, não, mas eu digo assim, trabalhava cortando cana nas fazendas dos grandes latifundiários, dos engenhos, dos grandes proprietários, né?
E essa comunidade chamada Canaficho é município de Alagoa Grande, terra de Margarida Maria Alves e de Maria da Penha, que são mulheres que me inspiram, né? Mulheres que me impulsionaram. Né? Margarida Maria Alves e Maria da Penha. É muita força, gente. Muita força. E Maria da Penha é de Canaficho, dessa mesma comunidade em qual eu nasci e fui criada, né? Estudei nessa comunidade, né? Meu pai, né, eu presenciei várias vezes, Ricardo, meu pai chorando, porque ele plantava, né, ali feijão, plantava milho, fava e o algodão. Porque o algodão, naquele período, era a poupança, né, o que ele poderia ter de saldo ali. E a Paraíba até hoje é uma grande produtora de algodão. Né? Uma grande produtora de algodão. E só que o meu pai tinha que retirar, né, chegava em novembro, ele tinha que retirar toda a produção, porque o gado, né, do fazendeiro tinha que comer. Sim. Né? Tinha que comer. Ele comia a plantação porque a gente não conseguia retirar a nossa produção. Várias vezes nós tivemos que viver essa realidade. Né? O momento que meu pai mais tinha sossego é quando um pequeno proprietário cedia um pedacinho de terra para ele poder produzir. E essa está dentro da questão agrária do nosso país, né? Que é a questão do uso, da posse da propriedade da terra. E muitos trabalhadores, eles só usam a terra, eles não têm, né, nem a posse, nem a propriedade. Então, eles utilizam essa terra, né, por um tempo, né, e depois eles têm que migrar para trabalhar em outro lugar. Né? Qual era o sentimento da menina Vânia vendo essa realidade agrária tão opressora, tão desigual? Como é que isso repercutia no teu pensamento de criança, de adolescente? Quando eu vi aquela fumaça, eu tinha asma, né? Sim. Então, quando eu vi aquela fumaça, assim, eu disse assim, meu Deus, agora eu vou morrer. e aquela fumaça das canas, né? Do período do corte de cana, né? Então, isso foi algo que ficou muito marcado na minha memória, Sim. né? Que a forma, né? Como nós estávamos vivendo naquela comunidade era desumana, né? Tu tinha essa noção? Essa noção, muito cedo eu tinha essa noção. E eu comecei a participar aos 7, 8, 9 anos na igreja, né, para fazer a primeira comunhão. Depois eu fui catequista, né? E eu vi essa realidade, né, do meu pai o tempo inteiro ter que... A gente ia para a roça com meu pai. Todos nós íamos para a roça, né? E no barraquinho, né? E a gente via aquela situação, meu pai dizia assim, não sei onde eu vou colocar minha roça no próximo ano. Né? Então essa era a realidade. Então, ele preparava o terreno e depois tinha que migrar para um outro lugar. Roça do Toco. Né? A roça do Toco, né? Porque aquele ano, certamente, pelo fato de se usar a queima, o terreno empobrecia um pouco. Empobrecia. Ou também porque ele não podia ficar muito tempo no mesmo lugar, porque a terra não era dele. Ah, sim. Entendi. Então ele trabalhava de renda, de terça, ele tinha que pagar uma parte da produção. Então era uma produção meio nômade. Exatamente. Então, esse ano a gente produzia aqui, aí não sabia se ia permanecer, se o dono da terra ia permitir mais um ano ali de produção. Então, não podia plantar mandioca, por exemplo. Era uma relação incerta com a produção. Incerta. Então, assim, nós passamos muita dificuldade, né? Eu sei o que é você imaginar, assim, esse ano é um ano de seca, por exemplo. Então, a gente não tinha o que comer e tinha que pensar o que comer. O que é que nós íamos comer? Né? Então, minha mãe era vou dizer que era mágica, né? Porque ela conseguia sempre encontrar algo pra gente comer. Eu acho que a mãe... São 8 irmãos. Eu acho que as mães, elas fazem milagre mesmo, porque a gente vê coisas assim... E eu lembro da minha infância também difícil e a gente não sabia como é que a mãe conseguia botar comida na mesa e às vezes com fartura para tantos filhos. A gente era 8, por exemplo. Tu tem mais irmãos? São 8 irmãos, né, da minha mãe. E uma coisa assim que o Lula estava falando em uma das apresentações dele, né, que a mãe dele, ela primeiro colocava comida para todos, né? Minha mãe fazia isso. Se sobrasse, eu vi minha mãe o tempo inteiro, ela colocava comida de todo mundo para depois minha mãe comer, né? Eu vim me dar conta disso quando já estava maior, né? E eu dizia assim, mãe, por que a senhora não come? Calma, eu vou comer no final. É como se fosse assim, não se preocupe, eu vou comer no final. Mas aquilo já me incomodava porque... E eu entendia por que a minha mãe fazia aquilo, porque todos tinham que comer. Então, se eu colocasse a minha comida, eu poderia deixar uma pessoa sem comer, o outro, né? Então, minha mãe tinha essa preocupação de que todos pudessem se alimentar. E essa é a preocupação de todas as mulheres, todas as mães.
né? É um gesto de amor, de uma solidariedade das mais... E isso eu vejo muito ainda no campo maranhense, né? Das mulheres poderem, elas fazem isso porque a comida é pouca. Evânia, e a escola? Como é que era numa realidade como essa? Como era a tua relação com a escola? Como é que acontecia? Como é que tu ia para a escola? Quais eram as dificuldades nesse processo de educação para quem é uma criança no meio rural, como isso, na Paraíba, no sertão? Eu fui para a escola aos 7 anos, né? E não ia antes, né? Não existia escola para quem não tinha 7 anos, a não ser uma escola particular. E eu vou te contar um sonho. Porque eu queria tanto ir para aquela escola particular, eu queria tanto estudar. Estudar sempre esteve muito presente na minha vida, né? Sim. Mas eu tinha que esperar para ir para a escola pública aos 7 anos, né? E porque só quem tinha dinheiro que podia ir para essa escola. Então era o meu sonho, naquele momento impossível, né? E eu me alfabetizei em 1 ano, né? Eu aprendi a ler e a escrever aos 7 anos. Sim. E aos 8, 9 anos eu já lia muito bem. E eu comecei a ler literatura de cordel para as pessoas da minha comunidade que não sabiam ler nem escrever. Olha só. Porque eles viam muito danadas, diziam assim, aquela menina é danada, vem aqui, lê aqui para mim. E eu li, assim, aos domingos, aos sábados. Tu gostava das histórias de cordel? Nossa, imagina, né? Lampião. Tu sabia que o meu nome veio da literatura de cordel? Literatura de cordel, que bacana. Os 12 Pares de França. Um dos personagens era Ricardo de Normandia. Na verdade, foi uma cordelização de uma história europeia, né? Aqui tudo virava cordel no Nordeste, né? E meu pai, nas reuniões de literatura de cordel, que ele gostava de ouvir, aí tinha esse personagem, e aí ele me batizou com esse nome por conta desse além personagem. da literatura de cordel, aí as pessoas pediam para escrever cartas. Então, eu aos 10 anos, 9, 10 anos, eles confiavam em mim. Para escrever as cartas. Para escrever as cartas. Escreva essa carta para mandar as minhas notícias. Exatamente. E suas. Não, e aí mas eu inovava. Eles gostavam porque eu era muito criativa, né? Então tu fugia desse roteiro. Desse roteiro, então eles diziam assim, eu perguntava para eles, o que vocês querem assim, mandar de notícia? Manda as novidades. Sim. Aí eu escrevia, né, as novidades. Eu escrevia a novidade e lia para eles, né? Sim. Eles só quer colocar mais alguma coisa? Diga que eu estou com saúde. Diga que eu estou com saúde, que é para eles em dezembro eles vinham aqui porque tem um pouco. Eles falavam de saudade? Né? Saudades demais, saudades assim. E a questão da ideia de vir para festa, final de ano. Então, eles chamavam os filhos para vir, os tios, os primos, né? Os pais, assim, para retornar, porque o final do ano que eles estavam guardando porco, cabrito, né? Um bode, né? E também muita galinha. Então, assim, isso tinha que ir para animar as pessoas a retornar. Ou então no São João, porque tinha milho verde, pamonha, canjica. Quem é que não volta o forró, né? Com um cardápio desse? Exatamente. E ainda tinha o feijão verde. Então, assim, o baião de 2 é uma maravilha. Por falar em forró, como é que era as festas na comunidade? Tu lembra assim, das sanfonas, dos trios de forró na comunidade? Existia isso, né? Muito, nossa, quanto eu dancei quadrilha, né? E isso é muito forte, né, na Paraíba. Sim. Então a gente tinha as festas, né, nas ruas, né? Então a minha comunidade, como era uma comunidade pequena, né, a gente tinha tipo 3, 4 quadrilhas para competir, ou 2 mais organizadas. Então essa era a estrutura, né, que nós tínhamos, né? E era assim, era o evento do ano, porque a gente tinha que comprar roupa do São João, né? E tinha que ser a roupa da quadrilha, e todo mundo assim se preparava para esse momento, né? E as meninas, os meninos, né? Essa era a grande festa. O São João, né? E o forró, né? E esse forró, né, que a gente chama o pé de serra, esse forró raiz, forró que tem uma letra bonita, que fala da beleza, da riqueza, né? Da coisas cultura, do dia a dia, do dia a dia do nosso Nordeste, muito bonito. Era tão respeitoso, né, aquele forró de antigamente, porque agora você faz umas coisas chamando de forró que dá até dó. Mas voltando a falar de escola, que eu gosto muito desse assunto. Escola, educação. E aí eu me alfabetizei, né, nesse período. A escola era decente, digna? Era uma escola... Tinha carteirinhas? Não, quando eu comecei a estudar, era um banco aqui que a gente sentava e um outro banco para colocar o caderno. E não tinha livro, não. Era só caderno. Era só caderno, quadro, giz e a professora. Exatamente. Essa é a minha história. E aí eu estudei, né, até a 4ª série nessa escola. Depois eu fui estudar. Tu lembra da professora? Maura Alexandre não está mais entre nós. Não, né? Mas ela foi uma professora maravilhosa,
né? E a professora Cecília, também tinha a professora Cecília que me alfabetizou. Sim. E depois a professora Maura Alexandre. Foram as duas mulheres, assim, que depois eu trabalhei junto com a Maura Alexandre, sendo professora na mesma escola. Olha que maravilha, que maravilha. É importante que... José Ferreira de Paiva. Geralmente os nossos primeiros professores são professoras. São, né? Professoras. E elas ficam no nosso imaginário a vida toda. A vida toda. Eu lembro de da professora Angelita e professora Domingas, que foram as primeiras professoras minhas. E lembro de Eliane, que já foi uma educadora que foi para Santa Teresa do Paruá, já num trabalho social, engajado, que ajudou a gente a construir a nossa própria escola, e foi uma referência até hoje. Hoje ela mora em São Luís, mas é uma referência que faz parte da vida da gente para o resto da vida, né? Tem uma questão que eu vou tratar assim, que é super importante, porque eu também sou professora, sou pedagoga, e a questão de aprender com o erro. Essa professora Maura Alexandre, a gente tinha que fazer uma leitura para poder passar de ano. Sim. E ela foi que fez a leitura comigo, né? Que era da alfabetização, né? Para poder ir para a primeira série. Sim. E eu estava muito nervosa e eu errei uma palavra. E ela sabia que eu sabia. Sim, sim. E ela disse, porque eram duas professoras, que uma tinha que avaliar, não era ela sozinha, né? Sim. Ela, leia de novo. Então, como que as oportunidades, né? De você olhar como educadora, né? Dá uma outra chance para o teu aluno. É o olhar amoroso. Né? Amoroso. Então, isso eu trago comigo. Porque como educadora, dizer, olhe de novo, leia. Você consegue, você pode, é possível. Eu sei, né? Que você sabe. Eu sei que você sabe. Ela disse assim, leia de novo. Eu nunca esqueci isso. Sim. Leia de novo. Eu sei que você sabe. Né? Foi exatamente isso. E eu li corretamente, porque eu errei a palavra. Sim, ela... sim. Leia corretamente, porque eu estava um pouco nervosa, né? A criança de 7 anos, né? Passar por uma prova que nunca tinha ido na escola. Então, isso eu trago assim, presente para a nossa vida de educadora. A escola era na própria comunidade? Era na própria comunidade. Aí, quando eu concluí a quarta série, naquele tempo era a quarta série, que agora é o 5º ano, eu fui estudar na cidade, numa caminhonete Pau de Arara. Sim, todo dia. Todo dia. E que a 5ª série só tinha na cidade, né? Então, quando a gente subia na caminhonete, a gente tinha que colocar a nossa camiseta da escola, nessa blusa da escola, dentro de uma sacola de plástico. Para não sujar de poeira. Né? E o nosso caderninho lá também na outra sacolinha, porque a gente chegava na escola, todo mundo empoeirado. Vermelhão. Vermelhão. E quando... Por isso que tu virou comunista, né? E no inverno, né, chegava cheio de lama. Então, nós tínhamos que proteger a nossa fada. Eu chegava na escola, a gente ia direto no colégio lá para o banheiro, para trocar a roupa, para poder ir para a sala de aula. E ainda tinha uma outra questão, né? A gente também sofreu alguns preconceitos. Sim, sim. Né? Aqueles que vêm da roça. Só que uma coisa que nós sempre trabalhávamos lá na nossa comunidade. Entre de cabeça erguida. Sempre. E minha mãe me ensinou isso. Minha mãe é uma camponesa, que ela não teve a oportunidade de estudar. Ela aprendeu a ler e escrever sozinha. Entre de cabeça erguida. Entre de cabeça erguida. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Entendeu? E ela me ensinou isso, porque como o pai dela não deixou ela ir para a escola, ela ia escondido e ela ficava ali, olhando a professora ensinar, e ela aprendeu. Interessante que essas coisas que para muito pode parecer uma coisa que nos enfraquece, isso nos fortalece. A gente vê a nossa trajetória sendo carregada com essas marcas, com essa bagagem da luta pela vida, por se garantir como ser, como gente, isso dá uma fortaleza imensa, né, velho? Ricardo, minha mãe, ela não estudou, nem meu pai, eles não foram para a escola, né? Eles se alfabetizaram sozinhos, né? E esses sozinhos... São vivos ainda? Só minha mãe é viva. E o quanto é essa força, né? Então, para mim isso é um grande exemplo. O maior sonho da minha mãe era estudar. Então, ela priorizou para que todos nós estudássemos. Então, eu fiz meu ensino fundamental e meu ensino médio na cidade, nessa caminhonete Pau de Arara. Já no ensino médio já tinha um ônibus, daquele que quebrava quase todo dia, mas já era um ônibus no ensino médio, mas meu ensino fundamental todo foi nessa caminhonete Pau de Arara. E a gente sentava, do jeito que a gente sentava, a gente tinha que não podia se mexer, porque era lotada, né? Sentada ou em pé, uma loucura. E essa é uma realidade ainda do nosso país, né? E do nosso Maranhão. Ainda existem situações assim, né? Vânia, você vem desse meio rural, desigual, marcado pelo latifúndio, pelos donos de engenho, né? Proprietários, numa situação de não acesso à terra, né? A não ser nessa situação de
de muita insegurança que seu pai produzia. E como é que se deu esse teu processo de compreensão política, de consciência de uma realidade política que precisava ser enfrentada? Como é que se deu? Você vem também da igreja, a PJ fez parte. Como é que foi essa tua inserção nesse processo político de abrir os olhos para uma realidade desigual e para a necessidade de enfrentamento, de resistência? Eu vou colocar aqui alguns marcadores, né? O primeiro marcador é que na minha comunidade tinha 2 padres italianos, Padre Luiz e Padre Cristiano, da Teologia da Libertação, da Comissão Pastoral da Terra. E eles iam para a nossa comunidade e eu me encantava da forma didática, pedagógica que eles falavam do Evangelho, que eles falavam de Jesus, né? E eu queria ser discípula de Jesus, porque ele me encantava, ele dizia assim, esse é o caminho, né? Então, assim, então esse foi o primeiro passo, eu tinha 10 anos, né? Acho 9, 10 anos, né? E aí eu também já estava na catequese, né? E depois que eu fiz a primeira comunhão aos 10 anos, eu fui ser catequista também na minha comunidade, auxiliar, né? Uma outra, chamava Fátima, uma outra professora, que foi a minha catequista, né? Ela ainda mora lá na minha comunidade. Sim. E ela me ensinou muito. Ela disse, venha para cá me ajudar aqui também na catequese. Depois eu fui organizar os grupos de jovens, aos 14 anos, comecei a organizar a juventude, a minha comunidade, e participar dos encontros da juventude, né? E nesse período também eu comecei a participar das comunidades eclesiais de base, no encontro Baião das Comunidades, né? Somos gente nova, vivendo a minha... Então, assim, eu venho deste lugar, né? Esse lugar Zé Vicente, essa galera toda, né? Vários encontros que nós tivemos. E aí, na Pastoral da Juventude, participava da Pastoral da Juventude Rural, e aí quando conheci mais de perto também a luta da Comissão Pastoral da Terra. Né? Tu lembra de uma música chamada Utopia, que é a coisa mais linda do mundo? Não aborte os seus ideais no ventre da covardia. Tem muita coisa linda. A luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Ô, Jesus, arrepia todo. Esse é o nosso tempo, né, Ricardo? É o nosso tempo. E nesse período, né, também, a gente tem uma participação também no movimento sindical ali, que a Maria da Penha, após a morte, o assassinato de Margarida Maria Alves, a Maria da Penha assumiu a luta. Sim. Né? E aos 14 anos, né, eu presenciei um momento muito interessante, que é aí que eu digo que é o momento que eu descubro a luta das mulheres, né? Que foi a greve das mulheres canavieiras na Paraíba. Que Margarida foi assassinada? Ela foi assassinada na década de 80? 83. 83. Tu ainda estava em Canafístula. Eu vinha da escola. Como é que isso impactou? Né, nessa caminhonete, né? Aí disseram, assassinaram Margarida Maria Alves agora. Assim, foi um alvoroço, assim, né? Todo mundo atento, né? E eu já tinha uma ideia do que era o movimento sindical, eu já tinha presenciado algumas idas da Margarida lá na minha comunidade, né, porque ela também participava dos atos políticos, né, e ela falava, a primeira vez que eu ouvi falar em reforma agrária, sim, foi a Margarida Maria Alves, ela no palanque falando da reforma agrária, da terra ser distribuída para os camponeses, né, e da exploração que os trabalhadores sofriam dentro das usinas. Né? Ela foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso. Então tu conheceste, né? Pessoalmente? Mas... Pessoalmente, eu tinha mais ou menos 12, eu já ia para os comícios aos 12 anos. E eu vi essa greve das mulheres canavieiras, Ricardo. E então as mulheres estavam à frente. E elas pegavam assim, né? Passavam o facão assim, dizendo assim, nós estamos firmes na luta. E as mulheres com o facão na mão. E eu fui perguntar o porquê, porque eu sempre fui muito curiosa. Sim, né? Sim. Por que essas mulheres estavam em greve? E aí elas me responderam. Porque elas cortavam cana a mesma quantidade que o homem. Por exemplo, se o homem cortava 1 metro de cana, ela também cortava 1 metro de cana. E elas ganhavam menos do que os homens, né? E, tipo assim, se um metro de cana fosse R$30, elas ganhavam, tipo, R$20, né? Porque eles colocavam defeitos e que o trabalho delas não estava bem feito, né? Que não seguia a mesma metragem, né? E elas fizeram uma greve para dizer, olha, nós temos direito de ganhar o mesmo valor. Puxada pela Margarida.
Não, isso a Maria tinha sido assassinada por Maria da Penha. Era a luta já de Maria da Penha, né? E ela só estava lá, a polícia de um lado, os caminhões do outro, e as mulheres ali na frente dessa luta. E foi o meu despertar da luta das mulheres. Falei assim, nós temos os mesmos direitos, aqui que precisa né? ser... Nós temos o direito de ganhar do mesmo tanto que os homens, né, se nós realizamos o mesmo trabalho, né? E aí veio o meu engajamento na luta das mulheres. Já comecei a participar, né, aos 15, 16 anos, já de atividades, né, que envolvia o debate, né, de gênero, né, que envolvia a participação da mulher. Nem discutia gênero naquela época. Sim. A gente discutia a participação da mulher e a garantia de direitos, né? Então, na tua comunidade, tu já saiu assim com grandes referências de vida, né? De vida. Margarida, Maria da Penha... E aos 16 anos, né, eu conheci, nesse período todo, entre 14 e 16 anos, eu conheci o PT. E aí eu já comecei a fazer a campanha, meu primeiro voto é pro PT. Isso em 1900... Em 86, 85, 86, eu já estava nesse processo de luta. Tu já participou em 89 da primeira campanha de Lula, já, com toda a garra, com toda a compreensão do que estava acontecendo. Que estava acontecendo nesse país. Gente, quem não chorou depois, né? Foi a campanha mais linda de todas, né? Quem não chorou depois? E nesse processo, né, nós fomos nos envolvendo cada vez mais na luta, né? E aos 17 anos eu conheci o MST, né? Como é que se deu isso? É uma história muito bonita, foi através de Maria da Penha. Maria da Penha é perigosa, viu? Ela me dava livros, ela sabia que eu gostava de ler. Depois virou professora universitária, né? Também, né? Essa é a minha história. Mas essa Maria da Penha, ela não é a mesma da Lei Maria da Penha, não. Não, né? Não. Tá. Essa Maria da Penha é uma lutadora, né, da minha região. Maria da Penha da Lei é cearense, né? Ela é cearense, essa é paraibana. São tantas Marias, né? Sim. E nesse período, né, eu estava participando já dessas organizações e a Penha fala assim, quero te apresentar, me chamou para uma reunião, quero te apresentar um movimento que é a nível nacional e que envolve esse debate da reforma agrária. Aí eu, vamos para essa reunião. Aí eu fui para essa reunião, ver alguns companheiros, né, dos estados lá na minha comunidade e nós começamos a discutir a questão da reforma agrária. Mas o que me levou também foi um convite, olha, Vânia, eu quero que você venha participar de uma oficina do Jornal Sem Terra para você ser correspondente do Jornal Sem Terra, porque o MST encanta a gente, né? Então trouxe, né, nessa vontade, assim, de como eu gostava de ler e de escrever. Para quem tinha escrito tanta carta, né? Então vamos lá. E aí eu participei da primeira oficina do Jornal Sem Terra em João Pessoa, e aí a tarefa era... Já em João Pessoa. João Pessoa. Era registrar, né, a questão dos conflitos e mandar a notícia para o Jornal Sem Terra, as informações, né? Então, fui correspondente do Jornal Sem Terra, zeladora, quem dizia. Porque além da gente mandar a notícia, a gente também distribuía o jornal. Né? Cuidava desse processo de distribuição. E fui também para as oficinas em São Paulo e começou por aí. E aí depois, nesse processo mais orgânico, né, do trabalho de base, da luta pela terra na Paraíba, né? Fizemos as primeiras ocupações de terra. E também contribuímos, né, com a fundação do MST em Pernambuco, né? Sou fundadora do MST lá. Então tu está no MST desde... Desde 87 que eu comecei no MST, faz né? Um tempinho, né? E continuo apaixonada por esse movimento, firme nessa organização, porque o que nós temos de mais precioso, né, da luta política nesse país, né? Explica um pouquinho para nós, assim, o que significa para ti o MST? Se tu tivesse que escrever um parágrafo sobre o MST, o que é que tu diria? Eu diria que o MST é ousadia, é resistência, é luta. O MST é nosso educador coletivo, né? O MST, ele te ensina a viver valores, né? Ele te conduz a viver valores, né? Práticas sociais, a se refazer, a se reconstruir, a se desconstruir de muitos preconceitos, né? E o MST, ele abre muitas possibilidades. Eu consegui, né, fazer o meu ensino, minha graduação, para falar a verdade, né, ensino superior, foi o MST. Eu sou da primeira experiência do Pronera. Maravilha. Né, uma luta do Movimento Sem Terra. Eu estudei lá no Rio Grande do Sul, numa turma, né, de educadores da reforma agrária.
e nós organizamos, né, fundamos a Pedagogia da Terra. Maravilha. Né? E hoje tem vários, né, em vários estados esse curso. Eu sou a primeira da minha família a ter um curso de graduação. Eu sou Pedagogia. Pedagogia. Eu sou lindo demais primeira da minha família a ter um mestrado, a ter especialização e a estar em um doutorado. Então, essa trajetória, né? Agora tu está no doutorado. Doutorado. Em quê? Estudos Sociais Agrários. Massa. Aqui em São Luís? Não, na Argentina. Na Argentina, maravilha. Né? Então, nós estamos... olha a história camponesa, né? Quanto foi negado para a gente, né? Esse direito elementar que é o da educação. Sim. Né? E o MST, ele, na luta, né? Porque o MST não é a sigla MST, né? Somos todos nós. Sim. É esse conjunto, né, de sujeitos, de homens e mulheres, de jovens, de crianças, de idosos. O que eu acho mais lindo, né, na história do MST é que a luta pela terra não reside só na luta pela terra. Reside num conjunto de outros direitos, como educação, saúde, direito de comercializar, de viver bem. A cultura. A né? Poesia, como diz, né, o poema, né? Que a arte, né? A arte, ela nos aponte uma saída. Eu acho isso muito forte. É o que alimenta a nossa espiritualidade. Eu acredito muito nisso. Por que a mística é tão forte no MST? Porque é ela que nos conduz. Né? Ela que diz, olha, o que está distante, você pode vivenciar agora. Né? Isso te alimenta, que o que está distante te aproxima de ti. Né? Aproxima da tua realidade. E das possibilidades dessa construção. Que alimenta a utopia. Que alimenta a utopia. A utopia, eu lembro do Galeano, quando ele dizia, perguntaram, para que utopia se a gente nunca alcança? Para a gente caminhar. Para a gente caminhar. Continuar caminhando. E aí a mística, ela alimenta essa utopia. Ela alimenta a utopia. A gente, quando fala em MST, vem sempre o nome de homens. José Rainha, João Pedro Stedley, João Paulo. Além da Vânia, quem são as outras grandes mulheres do MST, assim, referenciais, que estão sempre... inclusive alimentando essa bandeira da mulher? Nós temos, assim, hoje o MST, né, na sua composição das suas instâncias... Aqui no Brasil eu lembro de você. Tem mais mulheres do que homens, né? Nós estamos em todos os espaços. Vânia, Gorete, Divina, Cristina, tanta gente. Muitas companheiras aqui na luta, mas o que eu quero demarcar não é um nome. Sim, sim. Né? Porque eu digo que eu sou porque nós somos. Sim. E esse eu sou porque nós somos... porque nós somos muitas mulheres nessa organização, né? Sim. E eu não queria dizer o nome de uma só, mas eu queria assim, dizer que tem muitas representações, né, de Marias, de Divinas, né? De Vitória, de Yara, de Júlia, né, de Isabel, de Francisca, de Antônia, de Margarida, de Rosa. São tantas mulheres que estão nessa nossa organização fazendo o cotidiano. E eu faço parte dessa conquista, porque nós começamos a discutir no MST muito cedo, no início dos anos 2000, né, acho que no final dos anos 90, ano 2000, nós estávamos dizendo, olha, participação da mulher. Sim. E nós decidimos no MST que era 50% da direção nacional do MST eram mulheres e 50% eram homens. Aí diziam assim nos estados, mas nós não temos mulheres, aqui não tem mulheres para assumir, com condições de assumir. Aí o MST disse, se a mulher não estiver compondo aqui, não vai ter homem também. Aí apareceu mulheres maravilhosas, super competentes, né, super capazes de estar na direção do MST. Caridosa. Com essa decisão política do movimento. E aí o MST disse assim, tu tem 6 meses. 6 meses. Se em 6 meses essa mulher não chegar aqui nessa instância de decisão, o Estado que dizia que não tinha, sim, aí não vai ter direção nacional nesse Estado, vai ficar sem representação. E né? quando as pessoas dizem, olha, não existe machismo, não existe racismo, aí é que existe. Existe. Eu tenho uma frase que eu digo assim, quando as mulheres avançam, o machismo retrocede. Quando as mulheres avançam, o racismo retrocede. Quando as mulheres avançam, o preconceito retrocede. Então eu digo assim, por que retrocede? Porque quando as mulheres avançam, os homens têm que avançar também. Com certeza. Eles não vão ficar para trás, eles avançam junto com a gente. Né? Então assim, é importante que a gente discuta isso.
Não é que a mulher não pode ficar atrás. Eu estava em várias atividades nesses tempos agora, né, nesse processo, né, da nossa pré-candidatura, e aí nos palanques não ficam loucos para ficarem na frente. Sim, uma disputa de ombro. Na frente. É um negócio doido. Só que se a gente não estiver ali, não avança, porque o maior eleitorado são das mulheres. É verdade. Então nós temos que pensar nisso. Eu já vi coisas hilárias, assim, numa inauguração, num evento, cara, as disputas dos caras nos ombros, para ficar ali na frente, né? Empurra mesmo, chega a pisar no pé um do outro. Eu digo, meu Deus do céu, porque essa é loucura, né? Eu não vou disputar esse espaço, eu vou estar nesse espaço. Essa é uma questão que é importante para a gente colocar, que as mulheres precisam estar em todos esses lugares, né? E no espaço de poder, espaço de decisão, espaço de construção de projetos, né? De elaboração, de construir novas narrativas. Com certeza. Né? E se a mulher não estiver ali, não vai ter essa Vânia, narrativa que nós queremos construir. As mulheres já obtiveram grandes conquistas, mas ainda há muito a conquistar. Que conquistas ainda você poderia pontuar algumas assim que ainda é necessário, por exemplo, estar no espaço de poder, de decisão, de poder, de construir leis, marcos legislativos? Ainda é pequena a participação da mulher nesses espaços. Ricardo, leis, nós temos muitas no nosso país. O que precisam são as leis serem realmente executadas. Elas necessitam sair do papel e elas irem, né, serem realmente vivenciadas na prática da vida das mulheres. Mas quando eu digo isso, eu digo assim, porque ainda é o homem ainda que está definindo nesses espaços. Por exemplo, os homens decidem, né, sobre os nossos corpos. Sim, sim. Né? Decidem, né, se nós vamos ganhar mais ou menos. Né? Decidem quais são as políticas públicas para as mulheres, principalmente a questão da saúde da mulher. Sim. Se não tiver mulher lá discutindo, né, quais são as questões centrais nossas, vai ser a partir do olhar masculino. Né? O mercado de trabalho. Quem está discutindo essas questões são os homens. As mulheres precisam estar nesse espaço para discutir como que as mulheres vão estar nesse mercado de trabalho. Quais são as condições que nós, enquanto mulheres, devemos estar nesse lugar. Uma outra questão é nós, mulheres, que somos mãe. Né? Não existe a oferta de creches. Para onde nós vamos, nós temos que levar os nossos filhos. Né? Então, assim, eu tenho 2 filhos, né? E tenho uma netinha. Então, esses espaços, né, onde nós vamos, temos que levá-los. Né? Sim. Tem que levar. Então, a minha filha tem que levar a filha dela. Né? Porque a gente não tem onde deixar. Né? Essa é uma realidade das mulheres, a gente não tem. E o atendimento à educação infantil no nosso país, né, ainda é muito... Então essa situação, dentre muitas outras situações de especificidade da condição de ser mulher, como a violência contra a mulher que tem crescido assustadoramente, o feminicídio é algo que para mim é um escândalo internacional no Brasil que precisa ser enfrentado, que dentre outras questões que as mulheres sabem que dói na pele e que leva vidas, que justifica a candidatura de mulheres para ocupar o parlamento, o executivo. A Lei Maria da Penha é uma lei fantástica. Né? E foi fruto da luta das mulheres, do movimento feminista, do movimento da Organização das Mulheres. Eu faço parte, Ricardo, do Fórum de Mulheres de Imperatriz. Né? E no Fórum de Mulheres de Imperatriz, nós estamos exatamente discutindo todas essas questões da violência e do atendimento às mulheres. Né? O atendimento precisa ser melhorado. Uma mulher que é vítima de violência e ela vai ser atendida por um homem lá na delegacia, e muitas vezes esse homem que está lá na delegacia, ele vai tratar essa mulher de uma forma machista. Mas isso é muito comum né? ainda. É muito comum, principalmente nos municípios, no interior do nosso país, no nosso estado. Não tem uma mulher, né, ali na delegacia para atender esta mulher. E se ela for mal atendida, ela só vai uma vez, ela não vai retornar ali mais na delegacia. E ela não vai... E tem uma outra questão, que não basta só você fazer a denúncia da questão da violência. Tem que existir políticas que garantam a vida dessas mulheres, porque são vários fatores desse ciclo vicioso da violência doméstica, né, que não é só a violência doméstica, né? Nós sofremos a violência psicológica, a violência patrimonial, né? A violência física, a violência sexual, né? E a violência política.
Ou seja, as mulheres não sofrem violência intelectual, porque diz que a gente não tem inteligência, né? Ainda não sabemos, ainda tem essa violência intelectual. Que o que a gente escreve não foi a gente que não fomos nós que escrevemos, foi um homem que escreveu aí, tá lá o nosso nome. E tem gente que ainda tem a capacidade de dizer isso em relação a gente. Nós sofremos muitas violências. E a violência política ela é muito forte, ou seja, uma mulher, quando ela está nos movimentos sociais, está no partido político, que ela concorre, né, nesses processos aí de luta institucional, ela vai sofrer várias violências políticas, né? Deveria estar em casa cuidando dos filhos do marido, né? O que essa mulher está fazendo aí na política, né? E a gente tem que ter clareza, né? Nós que estamos, né, nessa luta permanente, né, e no caso, na pré-candidatura, né, das violências que vêm pelos nossos, né, pelas nossas redes sociais, né? Que mulher quer com política, né? Tu já chegou, depois que teu nome foi lançado como pré-candidato, já chegou a receber algum tipo de questionamento sobre a tua decisão, ou a decisão do teu coletivo de te lançar como candidata a deputada federal? Algumas, né? Mas muito assim, sim. Como muitos me conhecem já da luta, sim. Né? Do movimento nem social, se astrega, né? Um ou outro assim chega, mas muito questionando a questão da luta pela terra, sim. Né? Questionando, né, o MST, né? Questionando a gente estar nesse espaço, né? E algumas coisas de maneira velada também, né? Mas não tanto, é muito sim, mais elogios, olha sim, que importância, né, do MST, né, dessa representação, né, das mulheres, porque a Vânia não só representa o campo, né, não só o MST, mas a Vânia tem essa relação, né, com as quebradeiras de coco, com as povos indígenas, com as comunidades quilombolas, com as mulheres da periferia, com a juventude. Então, trabalho já de militância sim, sim. Há muitos anos nos movimentos sociais, na universidade, também fui professora da UEMA-Sul, né? Fui professora da UFMA, né? Professora substituta, sim, sim. Trabalhei algumas disciplinas no Instituto Federal, na especialização da educação do campo, maravilha. Na escola familiar agrícola. Então, assim, nós temos já uma história nesse campo, né? Nesse significativa. Campo, né? A gente, nos bastidores, ainda há pouco, a gente falou de um personagem da luta pela terra no Maranhão, assim, de grande significado, não só na luta pela terra, mas pela luta política no Brasil, e que fez parte um pouco da tua trajetória, que é Manuel da Conceição, que a gente perdeu recentemente. E tu contou assim que ele teve, vocês dialogando ainda na Paraíba, ele disse um dia para ti assim, Vânia, menina, vai para o Maranhão, como é que isso se deu? Fala um pouco para a gente desse personagem tão marcante para a gente. Eu conheci o Manuel da Conceição, tinha 17 anos, né? Estava numa atividade de educação popular do Centro de Educação e Cultura, né, do Trabalhador Rural, lá da Paraíba, e sentei ao lado do Manuel da Conceição. E aí ele olhando para mim, que eu levantava a mão assim, queria intervir sobre a questão da juventude do campo, né, e os problemas agrários que nós tínhamos na Paraíba. Aí ele falou assim para mim, menina, vamos para o Maranhão, que a gente precisa de gente assim lá, de juventude animada, né? E em 92 eu vim para o Maranhão, né? E quando cheguei no Maranhão, eu lembrei, terra do Manuel da Conceição, né? E aí fui para Imperatriz. Justamente, né? Para Imperatriz. E comecei os contatos, né, com a companheirada de lá e reencontrei com o Manuel. Ele nem lembrava, então eu falei, menina, e depois disse, lembro de ti lá na Paraíba e tal. E a partir daí se construiu uma relação durante muitos anos. A Denise também é paraibana. A Denise é paraibana, né? E lembro das nossas conversas, né? Eu falei esses dias, e vou repetir aqui, né? Que o Manuel, para mim, é um grande exemplo, né? Grande exemplo. Quando diz assim, minha perna, minha classe, né? E ele disse assim, em algumas prosas nossas, ele disse assim, menina, me chamava de Vaninha, né? Sim. Menina, não esqueça quem você é e de onde você vem. Então não esqueça a sua raiz, a sua história, o seu lugar, né? Não esqueça de que classe você pertence, que é a classe trabalhadora. Mas ele dizia algo mais. Né? E não esqueça da luta, a luta que te construiu.
E tem outra coisa, seja sempre rebelde. Não deixe de ser rebelde nunca. Não deixe de ser rebelde nunca, né? Então, assim, ele... Mas é possível ser rebelde com ternura, com arte, com poesia. Exatamente. Não deixe de ser rebelde, assim. Não deixe que essa estrutura, né, perversa da sociedade, né, individualista, né, te prenda, se rebele contra Falar tudo de Manuel isso. tem um dom de me emocionar, né? Porque eu fico olhando assim a luta daquele homem, daquela figura humana, amorosa, fraterna. Manuel falava só de amor, não é? A gente sentava com ele, mas de um amor rebelde, de um amor terno, de um amor de acreditar no mundo melhor. Ele acreditava muito na juventude. Nos últimos tempos do Manuel, na sua militância, era sobre a agroecologia. E ele, um militante da agroecologia, né? E ele falava isso, assim, ó, tem que formar a juventude para produzir alimentos saudáveis. Esses jovens aqui nas nossas escolas de agroecologia, que é o nosso sonho, construir a escola de agroecologia Manuel da Conceição. Maravilha. Né? Para que nós possamos, né, formar a nossa juventude do campo, né, maranhense, e que possa levar, né, esse legado tão valoroso, né, tão grandioso de Manuel da Conceição, que é de a juventude estar engajada na produção de alimentos saudáveis. Né? E aí ele falava assim, Manuel também tinha ao lado dele tinha uma feminista forte, né? A Denise. Então, e a Mariana. Então o Manuel ele tinha também essa fala das mulheres, né? Tinha que falar. E a Denise era Então ele dizia assim, importante a participação das mulheres, né? A Vaninha, eu falei, sim, tem que... a participação das mulheres, né? Então, e uma coisa que é encantadora na trajetória do Manuel, que é o sonho da construção de um processo de formação da consciência do trabalhador e da trabalhadora do campo. Ele dizia com todas as letras. Isso, né? Ele dizia assim, não tem processo de transformação, de mudança, se não tiver formação, não tiver conhecimento. Se os trabalhadores não se alfabetizarem, não realizarem suas leituras, né? E é um autodidata, né? Em tudo isso. E eu penso que, como o Manuel da Conceição... Evânia, a gente fica olhando assim a inspiração que Manuel é e olha para o Brasil dos tempos presentes. Um desgoverno tão violento, tão agressivo, tão negador de todos esses valores civilizatórios, humanitários. Quais são os nossos desafios nos tempos presentes, Evânia? Eu acho que a gente caminhou quase uns 50 anos para trás com essa coisa que está aí comandando o país, que às vezes me falta até adjetivos para citá-lo. E às vezes não é nem bom citá-lo, porque parece que é carregado de uma força, de uma energia tão... Nós temos tarefas, né? Quais são as tarefas dos tempos Nós temos tarefas porque os desafios estão ligados às nossas tarefas, né? Então, esse primeiro momento nosso é no estado do Maranhão e a nível de país também, né? E em todos os lugares, dialogar com o povo, né? Ouvir, um processo de escuta. Eu acho que hoje a gente tem que ouvir mais, né? Ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras desse país, ouvir a juventude, os trabalhadores rurais, os trabalhadores que estão na periferia da cidade desempregado, né? Ouvir Eu acho que Paulo Freire nunca foi tão importante, como pode ser hoje. É um processo de escuta agora, né? E junto a isso, né, construir a tarefa desse país, um projeto para esse país, né? Uma tarefa de um projeto popular, de um projeto construído pelo povo brasileiro, né? E retirar este sujeito, esse homem que está aí governando, não governando, né, o nosso país, né? Que é um desajuste, uma desorganização, uma destruição, um desmonte, né, total das políticas públicas, das políticas sociais que nós conquistamos há muitos anos. Impregnando em parte da sociedade um desamor, uma violência, né? Pregando ódio, né? Então nós não precisamos de arma, nós precisamos de livros, né? Nós precisamos de alimento na nossa mesa, nós precisamos de emprego, de educação de qualidade, de saúde, né? O SUS precisa ser fortalecido. Nós necessitamos de cultura, que o nosso povo tem o direito à festa, né? Tem o direito a ser feliz, né? Ao esporte, ao lazer, que a nossa juventude possa ter direito ao trabalho, porque elas estão se formando e elas não estão sendo inseridas no mercado de trabalho,
né? E as que não estão se formando, elas estão aí na periferia sem ter uma ocupação, né? Sem ter condições, né, de produzir a sua própria renda, né? Então as mulheres no mercado informal o tempo inteiro não sabem o que vai vender, hoje o que vai poder comprar, né? Hoje mesmo para os seus filhos, né? Mas nós temos ainda um modelo de desenvolvimento no país que ainda aposta muito na condição de exportador de matéria-prima, né? Isso tem feito o latifúndio crescer. Mas, por outro lado, a fome também aumentar. Porque a agricultura familiar, o camponês, o homem do campo, que produz, que bota o alimento na mesa, não tem sido objeto de políticas públicas, né, que garanta o crédito, o incentivo, a permanência no campo. São desafios como esses que ainda batem a nossa porta. Eu falo da política agrária e da política agrícola, né? E da política de preços. O que acontece? Primeiro tem que democratizar o acesso à terra, né? Então a terra ainda está concentrada na mão de um pequeno grupo, né? Então assim, 46%, né, das terras estão nas mãos de 1% dos latifundiários. Então isso precisa ser... Essa estrutura... Né? E aí o agronegócio ele avança concentrando mais terras e pegando... Ou seja, como o pequeno agricultor fica ali cercado por esses grandes projetos, é o eucalipto de um lado, é a cana do outro, é a soja do outro, é a pecuária do outro, é a mineração, né? Então, é as hidrelétricas, né? Tudo ali, os grandes projetos cercando o pequeno agricultor, né? E o agricultor, ele acaba saindo, o camponês saindo do campo porque ele não tem ali como sobreviver. Quando não consegue comprar até barata, né? Por causa dessas pressões todas, o que é que ele faz? Estão jogando veneno nas plantações, mata os animais, né? Envenena a água do agricultor que ele utiliza para o consumo, mata a sua plantação, a sua roça, ele vai embora desgostoso, vende a terra por qualquer preço, né? Riachos. E ainda tem uma situação, aqueles que não têm um documento, que são poceiros. Então chega o grileiro, né? Comprou a terra, né? E diz assim, você tem 24 horas, uma semana, um mês para sair daqui, né? Essa é a situação que nós estamos vivendo no Brasil inteiro, em particular no nosso território amazônico. E aumentou o índice de assassinato de lideranças de novo, né? Aqui no Maranhão, então, a gente tem vivido essa violência crescente contra lideranças quilombolas, indígenas. Isso é muito preocupante. É porque esse governo, né, o incentivo dele é exatamente a violência no campo, né? Então ele incentiva de todas as formas. Ele autoriza. Né? Quando ele diz incentiva, ele autoriza. Quando ele diz assim, nem um palmo de terra para sem terra, nem um palmo de terra para indígena, nem um palmo de terra para quilombola, ele já disse qual que é o projeto dele. É o projeto de morte, é o projeto de violência. Agora a gente, tristemente, tragicamente, né, foi noticiado o assassinato do Philips e do Bruno. Né? Uma tragédia assim que, simbolicamente, ela repercute no mundo inteiro, porque traduz a realidade que o país vive hoje, sobretudo no meio rural, no campo. É a questão da Amazônia. Nós temos que trazer presente o debate sobre a Amazônia. Né? A Amazônia é muito importante para o nosso país. É quase a metade do nosso território nacional. E as políticas, né, pensadas de desenvolvimento são sempre para derrubar, para destruir. Não são pensadas numa perspectiva de envolvimento, porque os sujeitos que estão vivendo nesse território, eles sabem sim como se desenvolver, né? Mas não é nesse pensamento e nem nessa lógica do capital. Existe uma outra lógica, né, de cuidar da Amazônia, de produzir nessa Amazônia, né? Do trabalho nesse espaço, né? Então a gente precisa debater mais, né? Nós precisamos conhecer mais a realidade amazônica, né? E ouvir os sujeitos, né? Os homens e mulheres que estão vivendo nesse território já há muitos anos. Evânia, num cenário como esse, numa eventual vitória, você é pré-candidata a deputado federal, qual vai ser a atuação da deputada Vânia no Parlamento Brasileiro? Então, primeiramente, né, as tarefas que nós temos, né, tirar esse sujeito que está aí na presidência, né, precisamos eleger um time, né,
do Lula. Time do Lula. Time do Lula. E o time de Lula são senados, senadores, né? E deputados e deputadas para ocupar esse espaço. As mulheres são menos de 15% na bancada nacional. É muito o estado do Maranhão não tem uma mulher representando a federal. Né? Tem uma dessa Não tem, não tem. Se olhar a lista lá, todos são homens, mas 90% brancos, né? E com muito dinheiro. Então temos que pensar nessa representação, né, de mulheres nesse espaço. Então tem que eleger o time do Lula, temos que pensar, né, em colocar em Brasília um time que represente, né, as demandas e o projeto, né, da classe trabalhadora, né, do campo e da cidade. Né? Então a nossa atuação nesse espaço vai ser uma atuação que traz como um dos principais eixos, né, que a gente diz assim, demanda, né, desse processo, que é a luta pela terra, né? Então, a terra para todos e todas que estão nessa luta, né? Aí traz a questão do debate do território, né? Território dos povos indígenas, território dos povos quilombolas, território das mulheres, das quebradeiras de coco, dos pescadores e pescadoras, né? O território cultural, né? O território, né, da juventude, né? Discutir o território da educação, né? Então, pensarmos nesses territórios, né, em políticas que beneficiem, né, que garantam direitos para os sujeitos de todos esses territórios. E o outro é a questão ambiental. Não tem mais como adiar esse debate. É um debate. Né? Ele é urgente, ele é necessário. O mundo, né, está debatendo as questões ambientais. E o Brasil tem um papel. E o Brasil tem um papel central, né? E a Amazônia, nós temos não olhar para a Amazônia, aqui tem que extrair minério, aqui tem que fazer uma hidrelétrica, o papel do Cerrado, né, também. Tem que extrair o que há na natureza para determinados laboratórios para produzir cosméticos. Não, nós temos que pensar a Amazônia numa outra perspectiva, né? E nós temos um outro eixo que são das políticas sociais, né? Então nós temos que pensar as políticas para as mulheres, política para a juventude, política da educação, da saúde, da moradia, né? A política do financiamento da agricultura familiar, da produção de alimentos saudáveis. Todo o sistema de proteção social foi desmontado. Desmontado, completamente. Então, né? Nós temos um desafio hercúleo enorme para... Exatamente. Por isso a importância de eleger Lula presidente também. Lula, primeiro turno. Temos que eleger o Lula no primeiro turno e temos que eleger a bancada de, né, mulheres e homens, né, que sejam defensores da classe trabalhadora. Tem muita gente dizendo aí que é do time do Lula, mas nós sabemos que não são do time do Lula. Olha a história, né, a trajetória desses sujeitos, né? Nós temos que pensarmos nisso, né? Que quem realmente está nessa representação, nesse desafio, né, de ocupar esses espaços, né, e realmente compor o time do Lula. Né? Vânia, querida, foi uma imensa alegria poder conversar contigo aqui, te ouvir. Eu acho que você traz uma história de vida das mais significativas, uma mulher nordestina, preta, entendeu? Que entrou na luta para valer e continua na luta com coerência, com dignidade, com ternura, com poesia, com conhecimento. Então, eu queria agradecer a sua vinda e gostaria que você pudesse fazer as considerações para o nosso público que acompanha o Já Pode Falar. Então, Já Pode Falar diz com todas as letras: hoje foi um dia de muito aprendizado com essa mulher paraibana, nordestina e maranhense já, porque já está aqui há tanto tempo. Eu tenho mais tempo de Maranhão do que de Paraíba, né? Primeiro, agradecer o convite, né? É uma alegria enorme estar aqui e dizer assim que essa luta no movimento social, né, no MST, na base social da Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base, na Pastoral da Juventude, no movimento sindical, né, no Fórum de Mulheres de Imperatriz, que tem sido o meu grande apoio, né, no Centro, né, de Defesa dos Direitos Humanos, Padre Josimo, lá em Imperatriz, né, no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, onde nós aprendemos muito, né, e compreender, fazer uma leitura de mundo, né, como o nosso camarada, né, Paulo Freire nos ensinou, né, fazer essa leitura de mundo, né, e o trabalho de base, a convivência nas comunidades, a educação popular, né, que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, teologia da libertação, a teologia da libertação, e continuo pensando nessa teologia da libertação, ela é necessária, né, e dizer assim que estou num grande desafio, né, numa tarefa militante, né.
numa tarefa, né, que me foi confiada, né, pelos movimentos sociais, né, pelos movimentos populares, né, pela organização sindical, né, pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nessa pré-candidatura a deputada federal. E algumas pessoas me perguntam, Vânia, onde você quer chegar nesse processo? Nós queremos chegar em Brasília. Porque é lá onde nós iremos discutir, né, o projeto de país. É lá onde está a pauta da reforma agrária, é lá onde está a pauta das mulheres, é lá onde está a pauta da juventude, é lá onde está a pauta da educação, da saúde, da moradia, das políticas culturais, dos direitos humanos, né? Então é lá que nós queremos estar. E eu digo que eu sou pré-candidata porque nós somos. Todos nós. Então, se é Brasília que a gente tem que chegar para fazer essa luta, então a gente vai chegar com Lula. Com Lula lá. No primeiro turno. Lula lá, gente. Olha, até a próxima. Foi uma alegria imensa, foi um prazer bater esse papo aqui com Vânia. E certamente ela logrará êxito nessa empreitada, com toda certeza. Obrigada. Até a próxima. Acabando a gravação, deixa eu só tirar foto de vocês. A gente está fazendo assim a tradição de fazer foto com o Lula lá.